Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, chegando com mais um vídeo de vencedores e perdedores da rodada do Brasileirão, rodada 20, a primeira rodada do retorno que aconteceu neste final de semana, sábado e domingo. Então bora lá falar um pouco mais dos 5 destaques positivos, né, os 5 vencedores e também os 5 perdedores. Já peço para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela moral divulgando esse vídeo. Bora começar com a parte boa, começar com os vencedores, iniciando lá no topo da tabela com o Flamengo, o Mengão. Venceu, fez o dever de casa contra o Atlético Goianiense, vitória tranquila por 2-0, gols de Pedro, artilheiro do campeonato, e também do Arrascaeta. E o Flamengo soube aproveitar, né? Botafogo e Palmeiras tropeçaram no sábado, na noite anterior, e o Flamengo tinha pressão de jogar para ganhar e se tornar líder, e fez isso muito bem. Em nenhum momento demonstrou sentir essa pressão, conseguiu vencer no Maracanã, e está de volta à liderança. Continuo dizendo que é o meu palpite para campeão brasileiro, até pelo retrospecto do Tite, a força do elenco. E ótima vitória, né? Destaco, né, essa vitória por si só contra o Atlético Goianiense não valeria tanto esse destaque, mas o fato das derrotas de Botafogo e Palmeiras, né, acaba fazendo o Flamengo um grande vencedor dessa rodada, pois agora é o novo líder do Brasileirão. E aproveita para reabrir um pouco mais de vantagem para o Palmeiras, que é sempre um rival importante. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que Botafogo e Palmeiras, ou seja, hoje está empatado com o Botafogo em 40, está 4 pontos acima do Palmeiras, a diferença pode aumentar ainda mais no dia que estiverem com jogos iguais. Não sei quando isso vai acontecer, a calendário da CBF é aquela bagunça que nós sabemos, mas por enquanto o Flamengo ainda tem essa vantagem de jogo a menos. Continuando na parte de cima da tabela, outro vencedor é o Fortaleza. Venceu um confronto direto em casa contra o São Paulo, pressão do São Paulo, a trave ajudando, o João Ricardo muito bem. Fortaleza fez 1-0 no começo e conquistou o resultado, segurou o placar. Vitória importantíssima. O Fortaleza continua na quarta posição. Se perdesse, seria ultrapassado pelo São Paulo, inclusive, na tabela. E mais do que isso, colou na turma da frente, na turma do topo que está brigando pela liderança. Hoje você tem o Flamengo com 40, Botafogo com 40, Palmeiras 36 e o Fortaleza em quarto com 36 pontos, a 4 pontos da liderança. E o Fortaleza que tem o mesmo número de jogos do Flamengo, ou seja, tem um jogo a menos que Palmeiras e Botafogo. Se estamos falando da briga da liderança entre Flamengo, Botafogo e Palmeiras, temos que falar do Fortaleza também, que hoje briga por essa primeira posição. Não sei se vai conseguir manter, mas faz um campeonato gigante a equipe do Vojvoda. Outro vencedor é que vem logo atrás da tabela, que é o Cruzeiro, com 35 pontos. Que baita resultado, hein? 3-0 no Botafogo, fora o baile. Brincadeiras à parte, foi um grande resultado, com distante que foi o jogo, né? Foi um jogo em que o Cruzeiro foi bastante destacado, o Botafogo criou, poderia ter tido uma chance melhor, mas o Cruzeiro foi muito certeiro. Na chance que teve, foi lá e fez. Isso faz diferença, ainda mais num grande jogo assim, fora de casa. Essa é aquele resultado para dar ainda mais moral. O time que vem crescendo, os reforços vem entrando cada vez mais. Lautaro Dias marcando gol, Matheus Henrique jogando, entre outros. E esse salto de qualidade está sendo importante. O bom trabalho do Fernando Seabra até aqui, acho que de técnicos é a revelação do campeonato. Até aqui, bom trabalho colocando o Cruzeiro na parte de cima da tabela. Agora o Cruzeiro é quinto a 5 pontos do líder do Flamengo, algo que era inimaginável o torcedor cruzeirense antes do início do campeonato. Já terminando essa parte de cima da tabela, agora vamos para a parte mais de baixo, onde estão os últimos dois grandes vencedores da rodada, iniciando pelo Vitória, que conquistou uma grande vitória, 2-0 na Aliança, resultado que ninguém esperava. Acho que nem o torcedor otimista do Vitória estava feliz com o empate. Já não seria um mau resultado sair com o empate, jogando fora de casa contra o Palmeiras, mas que foi melhor ainda, soube aproveitar no segundo tempo os contra-ataques, fez 2-0, um resultado importantíssimo, até por ter outros concorrentes diretos vencendo. Esse é um resultado muito importante, por mais que o Vitória não tenha saído do Z4, evita o pior, porque uma derrota nesse jogo deixaria a equipe em penúltimo lugar, 3 pontos fora do primeiro time, fora do zona de rebaixamento. Agora a diferença só está de 1, evitou o que seria um cenário ainda pior, de derrotas consecutivas, etc. E esse aqui é o resultado também para recuperar um pouco mais a confiança, para mostrar que o time pode ser mais competitivo do que vencendo. E assim, quando você está brigando contra o rebaixamento, para você não cair, você vai precisar de resultados nesse nível, resultados completamente surpreendentes. Você não vai escapar do rebaixamento só vencendo o jogo óbvio, só vencendo o jogo fácil. Você vai precisar de uns grandes resultados assim fora de casa para conseguir se manter vivo, para conseguir escapar. E esse é o objetivo do Vitória, e resultados assim contra o Palmeiras dão muita moral para o time para continuar nessa briga. E o último é esse aqui que eu estou vestindo a camisa, o Fluminense conquistou sua terceira vitória seguida no Brasileirão, 3 jogos com o Thiago Silva, a equipe não sofreu gol, inclusive, e tá de volta à briga, né? O Fluminense era o lanterna, tava ficando cada vez mais longe
aí da turma fora da zona, mas foi o Thiago Silva chegar, não só ele, né, vale tem que destacar também a importância da volta tanto do André quanto do John Arias, e são jogadores de grande qualidade, de grande nível do futebol brasileiro, fizeram muita falta para o Fluminense durante esse tempo, junto com o reforço do Thiago Silva. Você tem, por exemplo, o jovem Cauã Elias crescendo e aparecendo bem, por mais que o Cano, por exemplo, ele não esteja jogando bem, mas você tem o surgimento de um jovem, de uma boa opção do ataque também é importante para o Fluminense. E méritos também para o Mano Menezes, conseguindo dar um pouco mais de organização para o time. Tudo bem que teve esses reforços, né? Tanto a contratação do Thiago Silva quanto a volta de André e Ares, mas, por exemplo, o crescimento do Cauã Elias passa por um Mano, da chance ao moleque, moral. Isso é muito importante. Hoje o Fluminense está de volta a briga contra o rebaixamento, ele está um ponto atrás só do Grêmio, e vem numa crescente, vem pegando ânimo. E é um time que tem muita qualidade, né? Você pega o elenco do Fluminense, não é elenco para ficar ali na zona de rebaixamento, última posição. E tendo um pouco mais de confiança, conseguindo Mano Menezes dar mais um padrão, é um time que a qualidade vai fazer a diferença. E isso, para mim eu não vejo o Fluminense sendo rebaixado. Para mim, o Fluminense é um time que está ali, e agora que pegou uma sequência ainda, para mim é um time que logo logo já vai estar fora da zona, um pouco uma situação mais tranquila. Mas é importante, né? Um grande vencedor, vitória fora de casa, e para quem quer reagir, você precisa vencer fora. Como foi contra o Cuiabá, você precisa vencer em casa também, mesmo adversário difícil, como foi com o Palmeiras. É um outro Fluminense agora, com a sequência também das competições de mata-mata. E agora vamos falar da parte ruim, né? Falar dos perdedores da rodada, aqueles times que saem com a cabeça, o torcedor está com a cabeça mais cheia que o normal, pelo peso da derrota. Vamos iniciar pela parte de cima da tabela, do mesmo jeito que a gente começou. Vamos iniciar com os dois, que até então líderes, que perderam, iniciando pelo Botafogo. Olha, perder em casa para o Cruzeiro não seria uma derrota por si só que eu colocaria. Talvez o Botafogo não estaria aqui se fosse um 1-0. Mesmo que perdesse a liderança, mas putz, um 3-0 em casa é sempre dolorido. Ainda mais que o Cruzeiro é um time que está ali na parte de cima da tabela também. Você perder a liderança para o rival, que é o Flamengo. Putz, não foi um jogo para isso, né? O Cássio foi talvez o melhor em campo, fez uma partidaça do goleiro Cássio, a melhor dele em sei lá quanto tempo. Na época do Corinthians não fazia um jogo tão bom assim, sendo muito decisivo. O Botafogo criou para pelo menos fazer uns 2 gols no mínimo, mas pecou nas finalizações em alguns momentos, também mérito do Cássio que fez a partidaça, e um resultado amargo, né? De um time que defensivamente mostrou um pouco mais de falhas, isso é preocupante, porque você tem mata-mata contra o Palmeiras, você tem Libertadores chegando, Copa do Brasil, e esses programas defensivos preocupam um pouco, não pode repetir esse nível de jogo na parte defensiva, nesses mata-matas você não pode custar caro. E o ataque precisa ser mais certeiro, né? Não dá para viver perdendo tanto gol, tudo bem que o Cássio pegou muito, mas teve alguns lances que, putz, dá para finalizar melhor também, né? E o Botafogo é o perdedor junto do Palmeiras, porque putz, você quer brigar pelo título, com todo respeito à Vitória, mas você não pode perder por Vitória em casa. Esse é o jogo que não dá para você perder numa briga pelo título. É uma derrota dolorida, 2-0. A sequência do Palmeiras não vencendo gol, já tinha perdido o Fluminense, perdeu recentemente confronto direto do Botafogo. Teve uma vitória no meio do caminho contra o Cruzeiro, mas é um time que não vem jogando tão bem assim. O ataque vem tendo problemas desde a saída do Endrick. O Estevão carregou por um tempo, mas agora você tem o Estevão saindo lesionado, é uma lesão que preocupa. Você tem os reforços, como o Felipe Anderson, Maurício, alguns jogadores e tudo mais, mas ainda estão entrando no time, são caras que ainda não estão assim, totalmente ambientados dentro da equipe. O Felipe Anderson estava de férias até pouco tempo atrás, já está recuperando seu melhor ritmo. Rony e Flaco Lopes já tiveram melhores desempenhos recentes dentro do Palmeiras e está sentindo falta dele. Tem alguns jogadores oscilando também de desempenho, então é um momento ruim do Palmeiras, o ataque não vem funcionando bem. A defesa já foi mais segura, mas é aquilo, né? Nos últimos anos o Palmeiras, o do Abel, teve alguns momentos assim. Aí do nada ele acha alguma solução, a equipe se reencontra, emplaca 15 vitórias ou 15 jogos sem perder e ganha pelo menos um grande título. A gente já viu esse filme bastante. Eu acho que o Palmeiras vai se recuperar. Porém, o calendário é muito pesado do Palmeiras. Você tem Flamengo na Copa do Brasil, você tem Botafogo na Libertadores. Então, quanto antes a equipe achar uma solução melhor, mas essa foi uma derrota bem pesada e o time merece estar aqui nos perdedores. Quem também está aqui é o Bahia, porque se eu estou falando de um bloco de cima, o Bahia está colado com essa galera aí, Cruzeiro, Fortaleza, pelo menos Palmeiras. E, cara, venci até o final, mas não dá pro Marcos Felipe me espalmar uma bola daquela no finalzinho do jogo. Cara, esse é um mole enorme do Bahia. Tinha um triunfo na mão até o final, poderia inclusive ter feito mais. Tudo bem que o Ener Valencia também perdeu o gol com uma beleza. Poderia ter sofrido empate antes, mas mesmo assim, né? Não é esse jogo que você tem que se impor, né? Acho que tá faltando pro Bahia em alguns momentos esse Brasileirão, essas vitórias, esses triunfos, no caso, de imposição. Pô, pegou o Corinthians em casa, perdeu. Você
toma um empatezinho no final em casa contra o Internacional, jogo fora de casa contra o Palmeiras e São Paulo e sai com 2 derrotas, né? Tá faltando isso o Bahia. É uma equipe que nos jogos mais acessíveis, principalmente em casa, vem fazendo os pontos, vem fazendo, ganhando seus triunfos e tudo mais. Mas esses jogos maiores, que precisa se impor, vem faltando um pouco mais do time. Essa é a diferença. O Bahia faz um ótimo campeonato, importante dizer, mas essa é a diferença de, por exemplo, chegar ali tá colado com o Fortaleza. O Bahia teve condições para isso durante o campeonato e acabou dando essas deslizadas. Um pouco do que eu falei para o Bahia vale para o Red Bull Bragantino, porque é impressionante como o time não consegue se impor contra adversários com mais casca, a dificuldade enorme de se impor nesse tipo de situação. Em casa contra o Fluminense era jogo para vencer e a equipe conseguiu perder mais uma vez. É uma tônica do trabalho do projeto Red Bull desde que os investimentos do Bragantino, que é isso, até os momentos você olha o Red Bull e fala, pô, eles vão vencer, né? Eles vão se impor em casa contra um adversário que tá mal, etc. E o time não faz isso, pelo contrário, passa nem perto disso. Então, mais uma derrota e o Red Bull Bragantino é um time realmente de meio de tabela, é impressionante. Acho que nenhum time hoje no Brasileirão fede tanto a meio de tabela quanto o Red Bull Bragantino. É o típico time que vai terminar ali, vai passar o campeonato inteiro entre nono e 12º no máximo, no mínimo. E dependendo das quantidades de vagas que abrir via Campeonato Brasileiro, pode até sair com Libertadores, né? Mas é um time que não empolga, não consegue empolgar, placar uma sequência de boas situações. É sempre isso. Sempre tem um resultado, você olha e fala, como, né? E esse é mais um caso, derrota em casa, o Fluminense por 1-0. E o último perdedor é o Cuiabá. Perdeu em casa para o Atlético, o time foi eliminado da Sul-Americana em casa para o Palestino no meio de semana. Agora perde mais um jogo em casa, segunda derrota seguida em casa, perdeu para o Fluminense, agora perde para o Atlético. É um momento um pouco de oscilação aí com o Petit, não é a fase melhor. Então, o trabalho no geral é bom. E acabou com os resultados, os outros resultados da rodada foram péssimos para o Cuiabá, que voltou para a zona de rebaixamento. Então esse combo de eliminação da Sul-Americana em casa com o time com o Palestino, outra derrota em casa, dessa vez para o Atlético, mais outros resultados que jogaram a equipe na zona, não tinha como não colocar a equipe entre os perdedores da rodada. E é isso aí. Entre os 5 vencedores, vale citar também uma equipe que não foi citada, além do Flamengo, do Fortaleza, do Cruzeiro, do Vitória, do Fluminense, citar também o Criciúma. Grande resultado lá na Serra Gaúcha contra o Juventude. Finalmente o Criciúma saiu na frente do placar e venceu o jogo. Diferente das outras vezes que ele tomou virada, a equipe finalmente venceu. O destaque do Bolacier. E entre os perdedores, o Juventude, pô, é um confronto direto, né, em casa. Tinha que vencer, a equipe deu mole. E, aliás, já que eu sou clubista, o Corinthians aqui, que derrota amarga, né? Putz, no jogo que dá pra pelo menos sair com empate. Mas parabéns, né? Um time que tem Fagner ainda como titular em pleno 2024 não passa impune, não tinha como passar impune. É óbvio que ele ia estragar e complicar o time, porque essa é a especialidade dele nos últimos anos, ferrar o Corinthians sempre que possível. Que jogador desgraçado. Mas é isso, depois do meu desabafo contra o Corinthians e contra o Carta Fagner, terminamos o vídeo aqui. 5 vencedores, 5 perdedores, ainda mais alguns destaques extras. Então eu peço você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, dar aquela força divulgando esse vídeo com seus amigos, também fãs de futebol brasileiro, futebol internacional, alternativo. Tem vídeo aqui no canal para todos os gostos. Muito obrigado por você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.